Olha, vamos voltar a falar daquele acidente feio que aconteceu lá em Cachoeiro de Itapemirim. Um carro capotou, dentro do carro tinha 7 crianças, além do motorista. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece sanções para quem transitar com excesso de passageiros e crianças fora da cadeirinha. Deixa eu chamar Gabriel Cavalini para a gente passar algumas orientações a respeito desse caso. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, é isso mesmo, um caso que chamou muita atenção não só pelo vídeo, mas pela quantidade de pessoas dentro do veículo e o fato de que 7 das 8 ocupantes eram crianças, né, de 3, 5, 6, 8, 10 e 11 anos, ou seja, pelo menos 4 dessas deveriam, teoricamente, estar utilizando ali a cadeirinha, né, para maior segurança dos ocupantes. Felizmente, todas essas crianças estão estáveis, tá, Dudu? Agora, o que diz a lei em relação a isso, né? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o capitão Antony, né, que é do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Bom dia, capitão Antony. Bom dia. Conta pra gente, em relação a essa questão da cadeirinha, é isso mesmo? Abaixo de 10 anos ela tem que estar utilizando a cadeirinha ou tem alguma exceção que pode ser aberta? Bom dia de novo. Oi, bom dia. Na verdade, a criança a partir dos 10 anos ou menores que isso, que já tenham atingido 1,45 m de altura, podem andar, não obrigatoriamente, claro, mas podem andar no banco da frente, sempre com equipamento de contenção, que é o cinto de segurança, né? Então, repetindo, a criança menor de 10, mas que já tenha 1,45 m, pode andar no banco da frente com o cinto de segurança. Crianças a partir de 10 anos podem também andar no banco da frente, sempre com cinto de segurança. Antes disso, sempre utilizar o equipamento de contenção adequado, de acordo com a idade da criança, de acordo com o peso da criança, observando o que diz ali esse equipamento de contenção. Então isso pode ser um bebê conforto de 0 a 1 ano, de 1 a 4 a cadeirinha, aí sim a cadeirinha, de 4 a 7,5 o assento elevatório. Crianças a partir de 7 anos e meio, sempre pode dispensar o assento elevatório, mas sempre utilizando o cinto de segurança. Ou seja, esse tipo de ocorrência, esse sinistro de trânsito que ocorreu, ele serve de alerta para os pais. É o tipo de sinistro que traz ali diversos elementos de imprudência, de irresponsabilidade, inclusive, porque a gente vê uma condução perigosa, nós vemos um excesso de velocidade, uma velocidade ali que é inadequada àquele tipo de via, um excesso de passageiros e, consequentemente, pessoas soltas, né, dentro do veículo. O fato dessa criança ter sobrevivido foi, de fato, uma intervenção divina que deve trazer aí uma reflexão para todos nós, da responsabilidade e da atenção que os pais têm que ter a quem entrega seus filhos. A partir da própria fala do senhor, dá para a gente perceber que existem ali uma sequência, né, de imprudências que foram ocasionadas ali, porque a própria ocupação do veículo já era problemática ali, porque você tem uma superlotação, digamos, né, tem mais pessoas do que cabem no carro, tem a questão do assento que não vinha sendo cumprida, tem ainda a questão da velocidade. Em relação a essa questão da ocupação ali do carro, seriam então duas autuações, não falando especificamente sobre esse caso, que a gente não tem aqui a ocorrência dele para a gente poder tratar, mas num caso como esse, seriam duas autuações só em relação à ocupação do carro? Seria uma por conta da falta dos assentos para as crianças ali, os respectivos assentos, e outra por conta da superlotação? É a falta do equipamento de contenção correto, sim, seria uma infração. A falta do uso do cinto de segurança para aquelas crianças que já passaram dos 10 anos, a partir dos 10 anos, ou o próprio condutor, é claro, tudo isso tem que ser verificado pelo agente da autoridade de trânsito que estivesse ali flagrando essa situação, essa condição. Mas nós estamos falando de uma forma hipotética. Sim, então o assento, a cadeirinha, né, os equipamentos de contenção, o cinto de segurança e o excesso de passageiros. Então, nós temos aí só nessa condição três tipos de infração distintas. Tá certo, então. Capitão, eu tenho uma pergunta, a gente tem uma pergunta que vai ser feita pelo Dudu, ele vai passar essa pergunta para mim, eu passo para o senhor, tá? Só um segundinho, é com você, Dudu. A pergunta é com relação aos motoristas de aplicativos, né? Tem muitos por aí. E eles também fazem transporte de crianças, e esses carros não têm cadeirinha.
E motoristas de táxi também, além de motoristas de aplicativo, motoristas de táxi também. Não tem cadeirinha nesses carros. Existe na legislação algum tipo de orientação para esses profissionais? Boa pergunta, hein, Dudu? Já gostei mesmo. Capitão, é o seguinte, a gente está vendo cada vez mais a presença de motoristas de aplicativos circulando pelas ruas e frequentemente a gente vê o pai embarcar junto com uma criança ali nesses veículos. Existe alguma legislação específica para esses transportes ou o motorista ou o pai precisam providenciar ali a cadeirinha adequada para fazer o transporte dessas crianças? A legislação diz o seguinte, que não para os veículos de aluguel, inclusive esses de aplicativo, contanto que estejam prestando o serviço de transporte pago, remunerado, é dispensado o uso dos assentos para criança, né? Os equipamentos de contenção para criança. Isso não impede que o prestador de serviço ofereça o equipamento. Não haveria um problema. E é sempre, é bom aqui a gente ressaltar, muitas vezes a pessoa fala assim, porque antigamente não se usava, ficávamos à vontade, podia... E nunca... Há o problema. A sociedade ela evolui, o trânsito evolui, os equipamentos de segurança também evoluem. Nossos filhos merecem estar seguros ou não? Se merecem estar seguros é uma reflexão que nós temos que fazer. Então, os pais, então, que precisam desse tipo de serviço, que perguntem se esse profissional possui a cadeirinha, que dê preferência a isso, ou ele mesmo tente arrumar uma forma de dar mais segurança ao seu filho. É claro, como eu disse, repito, não é a legislação dispensa esse tipo de profissional de utilizar o equipamento quando de serviço. Somente durante aquela corrida que foi contratada? Somente durante a prestação de serviço. Se por exemplo, nós temos aí um motorista de aplicativo que esteja com a sua família no momento de lazer com as crianças sem utilizar o equipamento de contenção correto, adequado, ela comete sim a infração. Tá certo, então. Muito obrigado, tá, capitão? Agradeço mesmo. Frio danado, aqueles respinguinhos de chuva caindo aqui atrás da gente e você aqui atendendo a gente. Muito obrigado. É isso aí, então, Dudu. No caso, durante a corrida que foi contratada, o uso da cadeirinha é dispensado. Vale lembrar que a gente entrou em contato com essa empresa, com esse aplicativo, né, para o qual esse motorista prestava serviços e ela esclareceu que ela não é responsável pela conduta do motorista no período em que ele não está realizando ali corridas por essa plataforma, Dudu.